Nesse vídeo nós vamos tratar sobre Pedro, os bastidores, por que ele está saindo e a comoção da torcida do Palmeiras relacionado à vinda dele. Inclusive, vou trazer dois vídeos, um do Vene Casagrande e o outro do Flazoeiro, comentando sobre a possibilidade. Se liga aí. Muito está se falando do Pedro no Palmeiras. Ontem existiu uma comoção nas redes sociais, sabendo que o Flamengo não vai mais utilizar o jogador. E hoje, pela manhã, eu vi um vídeo do Flazoeiro, onde eu vou deixar para vocês analisarem a situação também do Pedro, pelos jogos que já jogou pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, e saber o que você pensa dessa possível contratação de um centroavante nato. Aí eu pergunto para você aí do outro lado, será que o Pedro teria vida longa com o Abel Ferreira? Será que ele tem as características que o Abel Ferreira gosta? Porque eu percebo que ele é um centroavantão lá, aquele cara realmente que empurra a bola pro gol. Não é algo que o Abel Ferreira curte. Normalmente o Abel Ferreira gosta de jogadores polivalentes. O Pedro, ele tem essa característica e tem que ser alimentado para poder fazer gol. Senão ele morre de fome, assim como o Flaco Lopes, entre o próprio Vitor Roque, entre outros, né? Mas eu percebo que existe uma comoção para que o Pedro possa vir para o Palmeiras. Outra coisa que eu peço para você analisar de uma forma mais sadia, né, psicologicamente falando. Dudu teve alguns problemas no Palmeiras. E ele saiu do Palmeiras, teoricamente, pela mesma situação. Não conseguir render no treinamento, não conseguir se firmar como titular. Será que seria uma boa contratar o Pedro? Eu acredito que é um peso e uma medida e eu gostaria muito da análise de vocês aí do outro lado. Comenta, que é muito importante para que eu possa saber o que você está pensando. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço para você deixar o seu like, que é extremamente importante para que a gente possa atingir outros palmeirenses ou até mesmo flamenguistas, para poder nos tirar essa dúvida relacionada ao Pedro. E também, quem puder, ajuda no Pix aí. Se puder hypar também, vai ser muito importante. Estamos na campanha de cadeiras de rodas, então preciso muito da sua participação no Pix. Valeu! Fica com o vídeo do Flazoeiro aí. Logo depois da entrevista coletiva do Felipe Luiz, veio a informação, foi até o Vene que postou, que o empresário do Pedro já estava garantindo que os empresários, ou um dos, né, vai para o mercado para buscar uma proposta e trazer para o Flamengo na ideia de tirar o jogador do Flamengo. Ou seja, os empresários do Pedro já estão se articulando para tirar o Pedro do Flamengo. Cara, eu entrei na rede social e muito palmeirense pedindo o Pedro no Palmeiras. Deixa eu só explicar para vocês qual é a situação. Em 2022 ou 2023, 2022, na verdade, o que aconteceu foi que o Pedro estava no banco e a Leila ofereceu pelo Pedro no banco 120 milhões de reais. É um desejo, o Pedro sempre foi um desejo do técnico Abel Ferreira. Ponto. E a Leila, ela é apaixonada, eu posso dizer assim, vocês estão entendendo a maneira que eu estou dizendo, no futebol do Pedro. Eu estava lembrando, quando eu comecei a ver isso ontem, de quando eu estava na Inglaterra, cobrindo seleção brasileira, que a Leila era a chefe da delegação, e eu falei com ela, falei, vem cá, tá se falando muito no Brasil de você levar o Gabigol e tal. Ela falou assim, olha, eu gosto muito do Gabigol, mas eu gosto muito... Ela falou isso pra mim, eu gosto muito mais do Pedro. Então, ela gosta do futebol do Pedro, ponto. E começou a se falar disso ontem, assim, movimento de torcida, tá? Muito do Palmeiras contratar o Pedro. Flazoeiro, e aí? E aí é o seguinte, eu acho muito difícil que nessa janela o Palmeiras faça uma proposta para contratar o Pedro. Por quê? O Pedro ele já disputou 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, ele não pode jogar em nenhuma equipe do futebol brasileiro ou Campeonato Brasileiro. E o Pedro também já entrou em campo pelos 2 jogos na terceira fase da Copa do Brasil. Então ele também não pode disputar a Copa do Brasil. O Palmeiras está no Brasileiro e o Palmeiras está na Copa do Brasil. Será que valeria a pena, por exemplo, para a Leila vir ao Flamengo, contratar o Pedro, pagar uma bagatela de dinheiro pelo jogador e contar com ele apenas na Libertadores? Então, se a Leila vier, se ela fizer uma proposta realmente, que agora tem a chance, se ela fizer uma proposta, se ela vier realmente, o Pedro não pode jogar pelo Palmeiras, nem o Campeonato Brasileiro, nem a Copa do Brasil, apenas a Libertadores. Não sei se do ponto de vista financeiro valeria a pena. O que pode acontecer é o seguinte, ela fazer a proposta e dar esse tempo de 5 meses aí até o final do ano para o jogador se recuperar e ficar 100%. Só que, para ela, não valeria muito a pena porque o Paulinho vai precisar operar. Então ela precisava para ontem contratar um atacante. Tem a situação do Paulinho, tem a saída do Estevão. Então assim, ela não tem esse cara. E não tem como ela se dar o luxo de vir contratar um jogador que é caro no Flamengo e levar para lá só para jogar Libertadores e esperar chegar o final da temporada para poder jogar a Copa do Brasil e o Brasileiro do ano que vem. Então, acho muito difícil que algum clube do futebol brasileiro queira bancar, essa é a palavra, ter ele
fora do jogo até o final no Campeonato Brasileiro, fora do jogo até o final na Copa do Brasil, para jogar só a Libertadores ou só a Sul-Americana. Acho muito difícil. Mas o Vene Casagrande comenta sobre os bastidores relacionados ao Pedro. Mais uma vez eu pergunto a vocês. Está sendo conturbado e ele fala no relatório sobre outros clubes que ele também jogou e teve problemas. Aí eu pergunto para você aí mais uma vez. Seria interessante ter um jogador problema como esse no nosso plantel? Eu já sabia de tudo que estava acontecendo nos bastidores, só que eu não sabia que era esse ponto. E não é a primeira vez que isso acontece. A gente precisa trazer a cronologia aqui. O Pedro teve um problema parecido com esse nos tempos de Fluminense. Ele teve um problema com o Rogério Ceni, parecido com esse. Ele teve um problema com o Sampaoli, na comissão do Sampaoli, que resultou até em um soco na cara do preparador físico do Sampaoli no Pedro. E eu aqui não estou justificando soco. Esquece, gente. Soco errado, agressão física errada em qualquer momento. Nada justifica a agressão, esse ato do preparador Pablo. Mas, enfim, teve um problema. E agora com o Felipe Luiz. E sendo que Felipe Luiz conhece o Pedro desde os tempos de jogador, porque eles jogaram juntos no Flamengo. E tem uma entrevista do Davi Luiz ao, abre aspas, do GE, dizendo que ele é amigo do Pedro, ele virou pro Pedro e falou: Pedro, eu se eu fosse treinador não te escalaria, falando da postura do Pedro no dia a dia. Gente, na boa, olha só, o Felipe Luiz não é o primeiro a reclamar da postura do Pedro no dia a dia. O Pedro não tem que ter vaga cativa e eu tenho uma linha de raciocínio. Eu como chefe, se eu fosse chefe, eu não gosto de gente sem compromisso. Gente descompromissada eu não suporto. Pode ser o melhor profissional do mundo, mas se o cara chega atrasado, se o cara não dá o devido valor ao trabalho, isso é falta de respeito com os demais, gente. O Pedro está faltando respeito com os companheiros dele. Por que o Pedro, treinando desse jeito, da forma que está treinando, ele tem que ser titular e o outro que está dando a vida no treinamento tem que ser reserva? Vocês acham isso justo? Eu não acho justo, por mais que o Pedro seja craque, por mais que o Pedro te entregue 30 gols. Mas se o Felipe Luiz mantém o Pedro treinando desse jeito no time titular, ele perde o grupo, gente. Se o meu chefe, se eu tenho um chefe, o meu chefe fica dando valor para um cara que, entre aspas, é miguezeiro e não me dá valor que eu dou à vida, eu vou ficar chateado com o meu chefe. O chefe vai perder o grupo. O Felipe Luiz está certo, gente. Eu sei que essa atitude vai desvalorizar o Pedro. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. E eu já vou entrando aqui na próxima informação. Assim que acabou a entrevista coletiva do Pedro, eu entrei em contato por telefone com um dos empresários. Na verdade, o principal empresário do Pedro. E ele me garantiu: Vene, eu vou trazer proposta para o Flamengo para tirar o Pedro. Eu vou tentar trazer uma proposta para tirar o Pedro. Sinceramente, eu não vejo uma mudança drástica no Pedro para ele voltar a ficar à disposição. Não vejo. Para mim é o fim da linha do Pedro. De verdade, assim. Eu acho que a chance do Pedro sair hoje é muito maior do que ele ficar. Depois dessa entrevista coletiva, vocês acham que o Pedro deve estar feliz? Duvido. Eu duvido. E eu também não vejo o Pedro melhorando o dia a dia dele no treinamento. Nunca foi um cara de treinar muito. Eu trouxe fatos para vocês. Véio. Fatos. Goste ou não do Pedro, é um fato. Agora teve essa entrevista coletiva do Felipe Luiz e tem um empresário do Pedro dizendo que vai trazer proposta para